Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um papo de jovens. Então você, que é uma nutri jovem, recém-formado, estudante de nutrição, se sinta em casa, porque hoje a gente vai conversar sobre 5 coisas cringe do universo da modulação intestinal, para você não errar mais. Bora lá? Bom, meu povo, foi do babado esse negócio de cringe, né? Eu tô toda cringe aqui, ó, amiga. Cringe com os cabelos do lado, porque eu gosto de ficar assim e eu vou ficar assim, amiga. Então não vou dividir ao meio porque os brancos aparecem e eu sou jovem. Bom, vamos lá. Cringe, né? O brasileiro inventou, pegou esse termo que não existe nem cringe no inglês, né? Na verdade não se escreve assim. Seria o vergonha alheia, né? Aquela coisa que quando a gente era jovem, a gente falava assim com a nossa mãe: ai, mãe, que mico, que vergonha, pelo amor de Deus, cadê o buraco pra me enfiar, né? E agora a gente tá passando por isso também, né? Porque o jogo sempre vira. Mas eu queria falar aqui algumas coisas que são over, que já passaram, que se você ainda tá fazendo isso no seu consultório, pare agora. Pare e deixe de ser cringe, tá? Que é o seguinte, vamos falar. Primeiro, item cringe. Não está olhando a microbiota do seu paciente. Gente, coisa mais ultrapassada, século passado, é ignorar a microbiota intestinal. A microbiota veio para ficar, não é modismo, não é uma coisinha assim passageira. É algo cientificamente comprovado que tem um papel importantíssimo na saúde dos nossos pacientes. E a gente não pode ignorar. Se a gente quer tratar a pessoa, resolver o problema que ela tem e fazer com que ela chegue no objetivo dela, a gente precisa sim considerar a microbiota. Então, se hoje você não considera isso nos seus atendimentos, nas suas consultas, você está sendo totalmente cringe. E aí a gente já entra na segunda coisa cringe, que é o quê? Não ter uma anamnese com perguntas direcionadas para a saúde da microbiota intestinal. Então, você tem aquela anamnese básica, simples, que faz as perguntas relacionadas ao seu nicho, mas não pergunta profundamente sobre a microbiota. Você tem até uma pergunta lá de escala de Bristol, frequência de evacuação, mas você não está perguntando tudo que é importante. O que seria de tudo importante? Todo o funcionamento do trato gastrointestinal. Microbiota está no intestino, mas se o alimento que a gente ingere ele não é digerido e absorvido adequadamente, a gente está oferecendo nutrientes para a nossa microbiota que não eram oferecidos anteriormente e que podem sim causar disbiose. E às vezes o seu paciente, ele tá, por exemplo, com hipocloridria e tá tendo disbiose, e aí ele tá tendo diarreia, com odor muito fétido, e isso é um sinal clássico de disbiose por conta da má digestão de proteína, né? E que é oriunda da hipocloridria. Não adianta você tratar essa microbiota dando probiótico, porque a raiz do problema tá lá antes, tá no estômago. Se não tratar essa hipocloridria, de nada adianta você mexer na microbiota. E aí, às vezes, vai precisar, sim, do médico diagnosticar o que ele tem, porque a hipocloridria pode ser um paciente idoso, que já é um processo fisiológico, a gente produzir menos ácido clorídrico, né? Acontece, é normal. Esse paciente pode estar com Helicobacter pylori, pode ser um paciente pós-cirurgia bariátrica, que como reduz o estômago, a gente reduz, então, células que produzem ácido clorídrico, né? Elas continuam na cavidade abdominal, mas elas não fazem mais parte do trato gastrointestinal. É preciso entender se há alguma doença por trás que precisa ser tratada ou se é uma questão fisiológica, seja por conta de uma cirurgia, que aí mudou esse perfil do trato gastrointestinal, ou com envelhecer, né? Terceira coisa cringe, achar que probiótico é o que vai modular a microbiota intestinal. Meu povo, eu vou confessar, eu acreditava nisso, mas isso foi no meu início de carreira, quando eu comecei a estudar a microbiota intestinal. Eu achava que você dava probiótico e resolvia o problema do paciente, só que não é assim. A gente sabe que vários fatores influenciam a microbiota, e que se a gente não trata esses fatores que dão para tratar, tem fatores que não são modificáveis, como por exemplo, a genética, a idade, o gênero, né? Então esses fatores não tem como a gente mudar o comportamento daquele corpo que
está exercendo sobre a microbiota. Então tem esses fatores que a gente não consegue modificar, mas tem fatores que a gente consegue modificar, né? Dieta, por exemplo, é um deles, e a gente sabe que é uma das principais causas aí de disbiose, né? Então o probiótico sozinho, ele não vai ter um efeito se a gente não considerar outros pontos. Ele sozinho vai ser como colocar um band-aid num corte profundo que precisa de sutura. Vai adiantar? Não vai adiantar. Ele vai tentar segurar ali o Paranauê, mas não vai conseguir. Então a gente precisa olhar como um todo a situação para fazer algo efetivo. Outro ponto, que é o quarto ponto, é não considerar e ignorar os 4 pilares da modulação. Ele se junta muito ao anterior. Então, a pessoa que não trabalha a dieta, a atividade física, o manejo do sono, o manejo do estresse, ela tá, da mesma forma, colocando band-aid num ferimento que precisa de sutura. A quinta e a última coisa que você tem que parar de fazer é acreditar que você só detecta disbiose por meio de exames. Bom, eu moro numa cidade interior. Aqui não faz exames de sangue da zonulina. Tudo bem que o sequenciamento da microbiota ele chega até aqui, né? Porque a gente pode pedir laboratórios de outras cidades, né? A maioria dos laboratórios estão em São Paulo. Então é possível fazer esse exame. Mas não é todo mundo que tem para fazer esse tipo de exame. E aí, como é que eu vou trabalhar, né? Não tem como fazer o diagnóstico. É super possível fazer o diagnóstico anamnese, como eu falei anteriormente. Se a gente entende a importância da microbiota, se a gente faz as perguntas certas que vão focar na saúde da microbiota, a gente consegue saber se meu paciente tem disbiose ou não. E tudo isso fazendo perguntas, fazendo uma boa anamnese. Com a anamnese, a gente consegue detectar deficiências de vitaminas e minerais, consegue detectar como está a doença daquela pessoa. Então, por exemplo, um diabético, ele relata ali algumas situações que a gente vê que pode estar com açúcar descompensado, a gente não precisa pedir um exame, esperar o resultado do exame para poder intervir. A gente pode intervir e pedir paralelamente para ele fazer o exame para a gente confirmar. Ou não, né? Porque a gente sabe que aí tem um problema do plano de saúde, às vezes, cobrir os exames que a gente solicita, né? Inclusive, gente, eu vou deixar aqui embaixo a petição para a gente assinar. Assine Nutri, por favor, para que a gente consiga que os planos de saúde liberem os exames prescritos pelo nutricionista. Afinal, a gente estudou 4 anos, a gente sabe prescrever, a gente sabe interpretar esses exames, é um direito nosso e os planos de saúde ficam impedindo que a gente trabalhe com esse tipo de ferramenta por conta de eles não liberarem, né, alguns, quando vê que o pedido é de nutricionista e o paciente não consegue fazer o exame. Então já vai aqui no link, assina, compartilhe com seus amigos, para a gente se unir contra isso e conseguir um direito que é nosso, para a gente poder avaliar melhor ainda os nossos pacientes. Mas, como eu falei, a anamnese ela pode trazer muitas informações. E o que eu gosto de trabalhar com a anamnese é que, além da gente detectar essas deficiências, detectar a disbiose, a gente consegue ver a causa do problema. Então, a gente consegue encontrar aonde está a raiz daquela deficiência, da disbiose, e trabalhar com esses pontos que estão funcionando inadequadamente. A maioria deles vão estar na alimentação, né? Então, a gente vai mudar pontualmente já o que precisa ser mudado, vai entrar com suplementação, vai fazer todos os ajustes que a gente sabe muito bem fazer, né? Bom, pessoal, eu trouxe esse vídeo um pouco mais descontraído para falar de algumas coisas importantes com relação à modulação da microbiota intestinal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui para mim e assina essa petição. Não esquece, Nutri, por favor, porque assim a gente adquire um direito que é nosso. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!